Irmãos, nós estamos no mês da família e as escalas que eu fiz para os irmãos, eu disse para eles que nós vamos meditar um tema sobre família. E hoje nós temos um tema, está lá em Gênesis, capítulo de número 2. Eu quero meditar com os irmãos o exemplo negativo de Adão e Eva, que foi a primeira família que Deus criou. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Nós sabemos que com os erros também nós aprendemos, porque nós temos a oportunidade de aprender com os erros e não copiar e nem praticar os erros. Então, essa noite, eu peço que os irmãos não copiem os erros da primeira família que Deus criou. Eles deram mau exemplo para nós. Então, em Gênesis, capítulo número 2, versículo 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aqui a nossa leitura, vamos fazer uma brevíssima oração. Senhor Jesus, eterno Pai, obrigado por essa santa palavra que lemos, que a mesma, Senhor, traga para nós edificação e que esses exemplos errôneos sirvam, Senhor, também para nos dar o exemplo, que nós não devemos copiar essa família, que foi a primeira família que o Senhor criou, mas que possamos copiar, Senhor, a Tua palavra, que possamos copiar aquilo que é verdadeiro, o qual a Tua palavra nos ensina. Por isso nós pedimos graça e misericórdia, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, meus irmãos, então nós temos aí um tema, exemplo negativo da família de Adão e Eva. Então, a história deles traz para nós lições profundas sobre escolhas, responsabilidade e consequências. E a pergunta é: onde foi que a primeira família falhou? Onde foi que a primeira família que Deus criou, Adão e Eva, onde foi que eles falharam? E aqui eu quero trazer o primeiro erro dessa família, o qual eles desobedeceram a palavra de Deus. O primeiro erro dessa família de Adão e Eva foi que eles desobedeceram, ou ele desobedeceram, está desobedecendo, não, né? Está desobedeceram aí? Isso, desobediência à palavra de Deus. No versículo de número 16 e 17, Deus ele deu uma ordem quando diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do conhecimento, ou melhor, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque num dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse para Adão, Deus disse para Eva que dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Mas se você olhar aqui no capítulo de número 3 e no versículo de número 6, nós temos a resposta para a desobediência que Deus disse para eles não comerem dessa árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Ele vai dizer no versículo de número 6 do capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Aqui começou a desobediência de Eva, e deu também ao marido, e ele comeu. Então Deus disse para eles: vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui no versículo de número 6, ele desobedeceram a Deus, porque tanto Eva como Adão comeram do conhecimento da árvore do bem e do mal. Irmãos, trazendo esse princípio negativo para nossas vidas, quando a família negligencia a voz de Deus, ela abre espaço para o erro. Porque muitas famílias estão sendo destruídas? Porque não estão obedecendo a voz de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus disse: não comam, e ela, primeiramente comeu, e também deu ao seu marido, ele comeu. Então é isso que está acontecendo na família cristã do dia de hoje. Quando a família não obedece a voz de Deus por meio dos mandamentos, por meio dos princípios bíblicos para o marido, para a esposa, para os filhos, para a família, quando a gente desobedece, abre um espaço para o erro. Então foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Então, não siga esse exemplo de desobediência. Aquilo que Deus falar na sua palavra, procure obedecer aquilo que Deus pediu. Segundo exemplo negativo dessa primeira família que Deus criou, eles tiveram influência errada dentro da família. O que aconteceu? Olha o versículo de número, ou melhor dizendo, capítulo de número 3, versículo de 1 a 8, ou melhor dizendo, de 1 a 5. Eva foi enganada pela serpente, e depois ela foi influenciada e influenciou Adão a pecar. Capítulo de número 3, versículo de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Isso foi a serpente falando. Eva respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que num dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui nós temos uma influência, que aqui a palavra do Senhor diz que foi a serpente que enganou a Eva, e por a serpente influenciar a Eva, também a Eva influenciou Adão. Por isso que no versículo de número 6, mais uma vez, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. O que aconteceu? Influenciada pela serpente, ela comeu, e depois de ela comer, ela influenciou o seu marido, o qual o versículo está dizendo, parte B, e deu também ao marido, e ele, o que aconteceu? Ele também comeu. Então aqui houve uma influência. Serpente enganou a Eva, e a Eva enganou a Adão.
Ou seja, a serpente influenciou a Eva de comer esse fruto proibido e Eva influenciou Adão. Isso quer dizer, irmãos, que em vez de fortalecer um ao outro, acabaram se conduzindo ao erro. Ou seja, qual é a aplicação para nós? Que dentro da família devemos ser instrumentos de edificação, não de queda. Irmãos, trazendo esse contexto para o contexto do dia de hoje, muitas das vezes o marido influencia a mulher ao erro, muitas das vezes a mulher influencia o marido ao erro, muitas das vezes os pais influenciam os filhos ao erro, e muitas das vezes os filhos influenciam aos pais ao erro. Então, esse princípio aqui, ele não deve ser copiado, porque a família de Deus é uma família que tem que ser o instrumento para edificação. Eva aqui poderia dizer: eu não vou comer desse fruto. Adão poderia dizer: já que tu comeu, eu que sou cabeça, eu não vou comer. Mas ela foi influenciada pela serpente e influenciou Adão, e todos dois comeram da árvore do conhecimento, do fruto que Deus tinha proibido. Então, quando a família não ouve a voz de Deus por meio da desobediência da palavra de Deus, essa família ela cai no erro. Quando a família ela é influenciada, porque é isso que está acontecendo, muitas famílias estão se deixando influenciar pelas coisas do mundo, em vez de serem instrumentos de edificação, são instrumentos de maldição. E a família ela vai caindo ladeira abaixo. Terceiro aspecto, o terceiro exemplo dessa família que nós não devemos copiar é a falta de posicionamento espiritual. Olha o versículo de número 6 do capítulo de número 3. Gênesis 3, 6. Falta de posicionamento espiritual. Adão aqui estava presente, mas não liderou espiritualmente, nem protegeu a sua família. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E o que aconteceu com Adão? Ele também comeu. Adão aqui, ele não se posicionou. Adão era para ter se posicionado. Deus disse lá no versículo 17 do capítulo número 2, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Adão era para dizer assim para Eva: olha, Eva, eu vou me posicionar, tu comeu, mas eu não vou comer. Ou seja, Adão aqui, ele se emitiu diante do erro. Então é isso que acontece na família. A omissão espiritual dentro do lar pode ser tão grave quanto o pecado em si. Irmãos, hoje que está faltando nas nossas famílias é posicionamento espiritual. Em vez de ele se posicionar, ele fez o quê? Comeu. Em vez de ele ser: Eva, eu não vou comer. É assim que a família cristã, no dia de hoje, precisa se posicionar. Tem coisas que não devem entrar no nosso lar. Tem coisas que os pais, as mães, os filhos não devem fazer, porque isso é pecado. Então não há uma posição de uma família em combater o pecado.
Ao contrário de Adão, ele comeu do fruto proibido. E era para dizer: Eva, tu não leu a tua Bíblia não? Tu não viu lá que no versículo 17 Deus disse que não era para comer? E por que tu comeu? E Eva poderia dizer: mas Adão, tu também, tu não é o pai, tu não é o cabeça. Tu não leu também a tua Bíblia, tu não sabe que lá no versículo 17 do capítulo 2, Deus disse que não era para comer e tu comeu. Ou seja, faltou aqui um posicionamento espiritual. E hoje, irmão, infelizmente, o que está faltando nas nossas famílias é um posicionamento espiritual. A dificuldade é que dentro dos nossos lares há uma bagunça, nós não sabemos mais liderar, o pai não tem mais autoridade, que é para ter dentro do lar, a mulher muitas das vezes não é mais submissa, então não há um posicionamento espiritual de dizer isso não pode e isso pode. Foi isso que aconteceu com essa família que nesse ponto específico, falta de posicionamento espiritual. Quarto exemplo dessa primeira família que nós não devemos copiar. O que eles fizeram? Eles tentaram esconder o pecado após pecarem e eles se esconderam de Deus. Olha o versículo 8 do capítulo de número 3. Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu acho que eles se esqueceram de ler Salmo 139, versículo 8. Vamos ver se eles se esqueceram de ler esse salmo. Porque eles estavam se escondendo da presença de Deus. Eles estavam se escondendo do pecado que eles tinham cometido. Mas o Salmo de número 139, versículos 7 e 8, acho que não leram essa parte da Bíblia. Salmo 139, versículo 7 e 8, amém? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, ninguém consegue se esconder de Deus. E aqui no versículo de número 8, ele vai dizer: esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. Ou seja, em vez de eles se arrependerem dos seus pecados, imediatamente, o que aconteceu? Houve uma fuga, tentando se esconder de Deus. E Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. Então, é isso que tem acontecido com as famílias. Tentam esconder os pecados e tentam se esconder de Deus. Então, quando as famílias são saudáveis, elas enfrentam os seus erros e não escondem de Deus. Irmãos, tem muitas famílias, ou algumas famílias, que pensam que esconde os seus pecados de Deus. Tem muitas famílias que pensam se esconder de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, ele está lá nos céus, contemplando os maus e os bons. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, nós não conseguimos se esconder de Deus. Mas quando a família ela é saudável, ela enfrenta os seus erros e não se esconde de Deus.
Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas. E esses dois bonitinhos aqui, depois de pecarem contra Deus, eles se esconderam da presença do Senhor. Se esconderam da presença de Deus. Mas Deus sabia onde que eles estavam. Trazendo essa aplicação para os nossos dias. Irmãos, Deus, ele sabe como anda a nossa família. Eu, como pastor, não posso saber, mas Deus, ele sabe se a família faz o devocional. Deus, ele sabe a família no qual está pecando. Deus, ele sabe, ninguém se esconde de Deus. E os dois aqui tentaram se esconder de Deus, mas quando a família, ela é de Deus, ela se arrepende dos seus pecados, ela enfrenta os seus erros e não se esconde de Deus. Amém? Os irmãos estão comigo? Penúltimo exemplo, vou dizer assim, maldito, porque isso é coisa maldita. Maldito dessa família, Adão e Eva. Transferência de culpa. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Capítulo número 3, versículo 12 e 13. Transferência de culpa. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eva não ficou por baixo, não queria ficar por baixo. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, o que estava acontecendo aqui? Uma transferência de culpa. Adão, cabeça do lar. Ele disse: olha, Deus, sabe por que aconteceu isso? Foi a mulher que tu me deste. E Eva não querendo ficar por baixo. Olha, Deus, sabe por que eu caí? Porque a serpente me enganou. Então, ninguém, nem Adão, nem Eva aqui, assumiu a sua responsabilidade plenamente. Um ficou transferindo a culpa para o outro. Irmãos, a restauração começa quando um assume a sua parte. Muitas das vezes, dentro da família acontece isso. Por que minha filha engravidou? É tu, pai, que não cuidou dela, não vigiou. Por que meu filho está usando droga? É tu, mãe, que não ensinou. Então, muitas das vezes, há essa transferência de culpa. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando a família assume a sua parte, há uma restauração. Porque a Bíblia diz de que vai se queixar o homem. Irmãos, o nosso pecado é por nós mesmos. Claro que tem ajuda de Satanás, mas Satanás não pega no nosso braço. Satanás, ele nos induz. Satanás, ele coloca estratégia, mas ele não pega nos nossos braços. Então, nós temos a oportunidade de dizer sim ou não, como era para ter acontecido com Adão. Tu comeu, mas eu não vou comer. Mas aconteceu o contrário. Eva colocou a culpa na serpente e Adão colocou culpa na Eva. Então, isso não deve acontecer na nossa família. Nós precisamos reconhecer que nós somos os pais espirituais das nossas famílias. E todos nós vamos dar conta da nossa família. Se algum erro, alguma coisa acontece dentro da nossa família, o culpado é o pastor. É assim? É o pastor que não veio visitar, o culpado é o pai, o culpado é a mãe. Não transfira a culpa, a responsabilidade, como aconteceu com esse casal. Último exemplo maldito desse casal que nós não devemos copiá-los. Consequências que atingem toda a família.
Pelo pecado de Adão e Eva veio as consequências. Olha o versículo 16 do capítulo de número 3. Olha as consequências. O pecado trouxe dor, conflito e separação de Deus. O erro de um afetou toda a estrutura familiar. Capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, olha as consequências: multiplicareis sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos. Aqui ela já sentia dor, mas aqui Deus ele multiplicou. Outra consequência: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Agora era o marido que ia governar por consequência. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Consequências: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ninguém era para trabalhar, né? Por esses dois abençoados, agora a gente capina, nasce capina, a gente capina, agora tem que trabalhar. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto, aqui é o trabalho, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Vocês estão observando aqui as consequências do pecado deles? Irmãos, quando nós tomamos decisões erradas dentro da família, nunca são isoladas, sempre tem impacto coletivo. Ou seja, o meu pecado, o pecado da minha esposa, vai trazer consequência para os filhos. As decisões que nós tomamos erradas vai trazer consequências para dentro da família, porque é isso que o pecado causa. O pecado ele é perdoado por Deus, mas as consequências não saem. Então, quando uma família não ouve a voz de Deus, quando uma família não atende aquilo que Deus pede, peca, consequência vem para os filhos, consequência vem para os netos, por todos aqueles que são da família, todos vão ser prejudicados. Porque é assim com o pecado. Não é assim que a Bíblia diz? Nós somos um corpo. O meu pecado, no aspecto familiar, ele atinge todos vocês. Quando eu peco contra Deus, só não é eu que sou atingido. Todos vocês são atingidos, porque nós somos uma família. Nós somos somente um corpo, Cristo é o cabeça. Essa ideia também é para as famílias. Quando ela peca contra Deus, atinge toda a família. Então, fazendo uma pequena conclusão e uma única aplicação. Exemplo negativo da primeira família de Adão e Eva. Desobedeceram a palavra de Deus. Famílias, não desobedecem a palavra de Deus. Segundo, influência errada dentro da família. Quando o pai e a mãe são influenciados, todos vão ser influenciados. É um círculo que corre dentro da família. Terceiro, falta de posicionamento espiritual. Nós estamos no mês da família. Os irmãos estão fazendo os devocionais. E quando acabar o mês da família,
vai haver um posicionamento de devocionais, então precisa se posicionar e saber o que é certo e o que é errado. Tem famílias, quarto lugar, que esconde o pecado e se esconde de Deus. Deus, ele vê todas as coisas. Você pode estar escondendo de mim, mas de Deus você não pode se esconder. Quinto, não transfira a culpa. Se arrependa dos seus pecados plenamente e assuma a sua culpa. Em sexto, consequências que atingem toda a família. Se não se arrepender dos pecados, toda a família ela vai ser contaminada. Então, a história de Adão e Eva mostra que uma família pode estar em um ambiente perfeito e ainda assim falhar se não obedecer a Deus. O maior perigo para a família não está fora, mas nas decisões que ela toma dentro do coração. Esse é o maior perigo. E quando a família toma a decisão errada em desobedecer a Deus, pode ter certeza que essa família vai ser aquela família qual nós lemos o texto aqui de Mateus, capítulo 26. Toda casa caiu, sendo grande a sua ruína. Irmão, nós estamos vendo as famílias cair. É por falta de obediência a ouvir a voz de Deus. O autor de Hebreus vai dizer: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então aqui fica os exemplos para nós não copiarmos. Amém?